César de Souza, sou aluno do curso de Tecnologia em Radiologia da UTF-PR, Campus Curitiba. Irei apresentar um trabalho sobre o estudo da homogeneidade e desvanecimento de dosímetros termoluminescentes. Os materiais dos TLPs usados nesse estudo é de fluoreto de lítio dopado com magnésio titânio, conhecido como MTS, e fluoreto de lítio dopado com magnésio, cobre e fósforo, conhecido como MCP. Os TLPs de fluoreto de lítio é um excelente material para aplicação e pesquisa na dosimetria, porque eles apresentam uma alta sensibilidade, baixas captações de radiação do background, resistência a intempéries ambientais, número atômico efetivo muito próximo do tecido humano, e uma resposta linear a larga taxa de dose. As propriedades que precisam ser estudadas para ter um parâmetro efetivo e de excelência no estudo dos dosímetros termoluminescentes, nós temos a homogeneidade, o desvanecimento, a linearidade, a reprodutibilidade, a dependência energética e o efeito de luz. As propriedades preferidas nesse estudo serão a homogeneidade e o desvanecimento. Para a homogeneidade, o lote do TLD devem apresentar a mesma resposta luminescente. E o desvanecimento, eles são avaliados quanto à perda da informação ao longo do tempo após irradiação. Os TLDs se caracterizam pelo fenômeno e, quando é absorvida a radiação ionizante, ela guarda essa energia em estados metaestáveis, explicado no modelo de bandas para níveis de energia de elétrons dos corpos. Eu tenho aqui um exemplo de uma representação esquemática simples do modelo de bandas, em que eu tenho o seguinte esquema. Na banda de valência, eu tenho elétrons e a ausência de lacunas. Na banda de condução, eu tenho a presença de lacunas e a ausência de elétrons. Entre essas duas bandas, eu possuo uma banda proibida, onde há a ausência de elétrons e também a ausência de lacunas. Aí, nesse local, eu tenho armadilhas e centros de luminescência, com uma larga faixa de níveis energéticos. Quando a radiação ionizante ela atinge o material irradiado, o elétron, ele acaba adquirindo energia e, justamente, ele acaba saindo da onde ele está e circula livremente até chegar na banda de condução. Continua sendo livre o seu movimento até se retornar e cair armadilhado dentro da banda proibida. Então, quando é aquecido o material, o elétron ele abandona essa armadilha e retorna para a banda de condução, em que ele pode se recombinar em uma lacuna, né, ou simplesmente ele emitir uma luz visível. Essa luz visível é possível fazer a leitura dentro da leitora. E a emissão de luz ela é proporcional à dose absorvida. Para poder fazer essa verificação, há necessidade de fazer um tratamento térmico dos TLDs. Ele é feito no forno de marca LBG, modelo da SP3000 a vácuo. E justamente esse tratamento térmico é garantir que todo o sinal residual proveniente da radiação do forno tenha sido eliminado do dosímetro. Esse procedimento é feito tanto para homogeneidade e desvanecimento. No caso do MTS, ele é aquecido a temperatura de 400 graus Celsius por 1 hora e a 100 graus Celsius por 2 horas, adotando 2 patamares de tratamento térmico. Já para o MCP, ele é aquecido a temperatura de 240 graus Celsius por 10 minutos. Então, após esse tratamento térmico, ambos são retirados do forno, uma recipiente cerâmica, e a temperatura ambiente, aguardando o resfriamento. Temperaturas e tempos são orientados pelo fabricante da Red Pro International, o fabricante dos TLDs. Então, foram estudados 358 TLDs MTS e 309 TLDs MCP. Ambos formatos chip redondo, 4,5 mm de diâmetro, 0,8 mm de espessura, e quadrado de 0,3 mm por 0,3 mm, da Radpol International. A leitura dos dosímetros é feita na leitura Laboratory Reader, no modelo Analyzer, RA04, também da Radpol International. E tem um esquema que tem a geometria dos TLDs, e aqui uma ilustração da leitura Reader que foi usada. No teste de homogeneidade, após o tratamento térmico,
Os CDDs estão enviados aqui na planta, diagnóstico por imagem, que fica em Curitiba, Paraná, e foi expostos numa fonte de cobalto 57 por 40 horas. E após essa exposição, eles foram levados para a leitura para o Laboratório de Física Nuclear Aplicada da Universidade Tecnológica do Paraná, do campus Curitiba. Nos parâmetros de aquecimento dentro da leitura, o MTS ele foi aquecido a 100 graus Celsius a 400 graus Celsius, a uma taxa de 10 graus Celsius por segundo. Os MCTs são aquecidos a 100 graus Celsius a 250 graus Celsius, também a uma taxa de 10 graus Celsius por segundo. Então, a leitura corresponde a uma área do gráfico, né, em que eu tenho contagens em função da temperatura, fornecido pelo software da leitura, que corresponde ao valor de intervalo de 100 graus Celsius a 300 graus Celsius para o MTS e de 100 graus Celsius a 250 graus Celsius para o MCP. A seleção dos TDs considerados homogêneos, eles devem construir uma leitura que esteja dentro de um intervalo, na média das leituras menos o desvio padrão e a média das leituras mais o desvio padrão, calculado justamente dentro dessa fórmula do desvio padrão. Todo esse processo ele foi realizado 3 vezes. Né? O teste de desvanecimento, também, após o tratamento térmico, os TDs eles foram selecionados pelo teste de homogeneidade e foram irradiados no equipamento de raio-x Reitec US3050, expostos a uma tensão de pico de 80 kVp e um produto corrente-tempo de 100 MAS, separados em 10 grupos, de 9 TLDs, MCTs, e 11 TLDs MTS, sendo que cada um será lido mensalmente, mantidos em recipientes de corpo com a temperatura verificada diariamente. O primeiro grupo foi lido em 8 do 3, representado no quadro 1, e o último grupo será lido no dia 16 de 12 de 2023, já que essa pesquisa ainda continua sendo feita. Quando as leituras são realizadas, é calculado, então, a média e o desvio padrão, e o cálculo percentual do desvanecimento de porcentagem é dado pela equação abaixo, em que me defino que eu tenho a razão entre a média das leituras do primeiro dia, pela média das leituras de cada mês, menos 1 multiplicado por 100%. Quanto à homogeneidade, dos 309 TLDs MCP, 96 foram selecionados, que corresponde a 31% do total. Dos 358 TLDs MTS, eles foram selecionados 108, correspondendo a 30% do total. Os selecionados tiveram a mesma resposta luminescente e foram usados no teste de desvanecimento. Então, quanto ao desvanecimento, verificou, como exemplo, depois de todas as medidas, foi tomada a medida após 6 meses, e houve uma queda de sinal de 29,8% para o MCP e 68% para o MTS, no quadro 2. E vamos ver logo em seguida. Valores que não estão de acordo com o decreto de lei em Portugal, DL 67 de 2002, que preconiza a taxa de desvanecimento abaixo de 10% ao mês, como parâmetro de perda de informação do TLD. Por ter obtido esses valores fora da regulamentação, sugere-se a possibilidade de haver uma estabilidade no funcionamento da leitura, né? Já que não é possível ler um dosímetro já limpo. O quadro 1, eu tenho aqui as leituras efetuadas no dia 8 de 3 de 2023, onde eu adquiro valores de média, né, e adquiro valores de desvio padrão, no primeiro pedido, tanto para o MCP quanto para o MTS. No quadro 2, eu tenho as leituras efetuadas após 6 meses, para a gente verificar justamente o parâmetro de desvanecimento, e temos lá a média, o desvio padrão e o fator de desvanecimento, calculado justamente por essa fórmula, onde foi adquirido 29,8 para o MCP e 68 para o MTS, fora do padrão que preconiza menor que 10% da DL 67. Em conclusão, nós temos o seguinte: então, foram identificados e analisados os parâmetros das características de homogeneidade e desvanecimento, tanto para os TLDs do MCP como os MTS.
Então, foi verificado que após exposição à fonte de cobalto 57, 40 horas, foi determinado o intervalo de homogeneidade e de 30% da quantidade total, realmente, dos dosinhos apresentou a mesma resposta luminescente, tanto para o MCP como o MTS. Observando a taxa de desvanecimento, os dosinhos foram submetidos ali por 6 meses, no dia em que foram irradiados, e apresentaram uma perda de sinal de 68% no MTS e 29,8% para os MCP. Ao que se refere à taxa né, de parâmetro de porcentagem do fator de desvanecimento, que normaliza um padrão desejável menor que 10% ao mês, ele não foi observado no estudo, pois verificou uma instabilidade de funcionamento na leitura. Os testes de desvanecimento ainda continuam e foram cruciais para detectar essa instabilidade leitora, alertando sobre a possibilidade de erros para outros estudos e de outras propriedades. Nas considerações finais e nas sugestões, nós temos que fizemos uma verificação que essa leitura, antes desse estudo, apresentou interrupção em algumas leituras, não foram todas as leituras. Mesmo assim, ele foi enviado para o representante da marca no Brasil, que declarou que não tinha nenhum problema, nenhuma falha mencionada, né? E a pesquisa justamente veio analisar e confirmar que realmente estava ocorrendo essa instabilidade. As características analisadas do estabelecimento, que verificou o decaimento da leitura pelo longo do tempo, observou essas falhas e continuaram aparecendo algumas leituras, não em todas, e permitindo que fosse realmente, sim, feita uma análise. Os autores recomendam, né, dentro de nós recomendamos, que os dosímetros disponíveis da UTF-PR que foram irradiados, eles sejam lidos na leitora da UTF-PR da forma mais breve possível. Em vez da taxa de desvanecimento observada, foi longa, uma vez que essa taxa de desvanecimento observada foi longa, também pode ser sugerido que pode ser empregados na região irradiada 3 ou mais LDs para se calcular uma média das leituras fornecidas por eles e o desvio padrão possa ser reduzido. Eu agradeço, nós agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, a CNPq, né, pelos recursos financeiros, e a Universidade Tecnológica do Paraná pela disposição dos equipamentos, laboratório de física nuclear aplicada do campus Curitiba, que possibilitou esse estudo. Obrigado.